Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o primeiro exercício com objetos para observação desde que nós começamos a fazer os exercícios com grafite. No primeiro exercício vocês aprenderam como usar a Ashura no modo plano, né? Ou seja, só no sentido, sem superfícies arredondadas. O segundo exercício foi para fazer formas arredondadas ou esféricas. Esse primeiro exercício aqui prático, com objetos de observação, vai ser dado na aula pelo professor Vladimir. E aqui eu já estou adiantando para vocês como é que vai ser o exercício. Primeiro, aqui é um exemplo da foto que eu deixei para vocês na 28 horas. Tá? Isso aqui é uma foto dos objetos que vão estar em sala, em aula. Esse exercício aqui eu fiz com iluminação bem dirigida, né? uma fonte de luz bem próxima, para dar esse efeito aqui de sombra. Tá? Eu fiz aqui um exemplo esquemático para vocês de como vocês devem usar as sombras. Olha só, isso aqui é só grafite, tá? Então se vocês estão vendo que eu coloquei uma fonte de luz por aqui assim, tá? Aqui ó, é o trajeto que a luz faz, olha, a projeção que a luz faz, e por isso que existem as sombras, né? Então na face que está um pouco mais iluminada, a iluminação é quase nenhuma, a iluminação é total ou quase pouca sombra. Nesse lado aqui já temos as sombras um pouco mais acentuadas e aqui um pouco mais também. Aqui uma luz média porque a figura está de lado. Então vocês estão vendo que essa figura aqui não tem a sombra projetada porque a luz está quase acima dela. Ao passo que aqui ó, o cubo, né, como a fonte está bem aqui, faz uma sombra diagonal. Ok? Esse vai ser o esquema do nosso trabalho de hoje. Então para isso nós vamos usar os lápis 2B, 4B e, se for necessário, o 6B também. Tá? Eu já deixei uma figura pré-desenhada aqui, ou seja, já deixei os riscos, né, o grafite aqui para a gente poder pintar, para a gente não perder tempo com modelagem. E uma observação que tenho a fazer para vocês é que nessa nova fase de exercício que vocês vão fazer agora, os contornos, eles têm que ser o mais suave possível, tá pessoal? A diferença de tonalidade de uma superfície para outra, olha só, vocês veem na foto, não existe risco aqui. A diferença de tonalidade é a diferença de cinza, né? Cinza claro, cinza escuro. Então as linhas que eu fiz aqui são apenas simbólicas para quê? É como se fosse um template, não é isso? Vocês vão fazer toda aquela etapa que eu ensinei para vocês, a modelagem, né, ocupar a folha da melhor forma possível, usar a proporção para estabelecer os tamanhos dos objetos, né, e as linhas que vocês vão deixar são as mais fininhas possíveis, só mesmo para vocês não perderem a orientação aqui de onde está o desenho na folha, ok? Então, para a gente começar a trabalhar, o importante é que vocês tenham em mente que não adianta pintar de forma mais escura logo de início, tá? Não adianta vocês pintarem aqui, logo aqui de lado, né? Usarem essa sombra muito escura aqui, ó, tá? Essa sombra muito escura vocês têm que fazer aos poucos, tá? Nós vamos começar fazendo o grafite 2B, dando uma passada geral dele, e depois nós vamos escurecendo aos pouquinhos, tá pessoal? Uma dica que eu tenho que dar para vocês é quando vocês forem trabalhar com grafite, por exemplo, estamos aqui trabalhando, olha, embaixo da minha mão eu sempre coloco um papel para que, olha, na hora que eu for esfregar, eu já não estragar o trabalho que estava pronto, tá ok? Então vamos nos acostumar, olha só, trabalhar sempre uma folhinha aqui embaixo, tá? Para sempre proteger a área que já foi pintada, ok? Uma regra assim básica de pintura é a gente sempre começar como a gente escreve, ou seja, na nossa cultura a gente escreve da esquerda para a direita, ok? Então a gente tenta sempre trabalhar do sentido que a gente pinta, né? Sempre da esquerda para a direita, porque a gente vai fazendo desenhos pouquinhos, tá? Vamos tentar seguir isso aqui. Nesse exercício, nós vamos usar aquele tipo de Ashura que vocês fizeram naquele primeiro exercício de grafite, lembram? Era só fazer assim, ó, lápis para cima e para baixo. Uma dica aqui para vocês é que sempre que tiver figuras um pouco mais longilíneas, ou seja, um pouco mais compridas, tá? Sempre tentem fazer a Ashura no sentido mais comprido, porque fica um pouco mais agradável e não fica aquela interrupção. Ao passo que se eu trabalhar assim de lado, aqui, ó, a Ashura vai ficar um pouco desagradável à vista, tá? Então eu vou começar a trabalhar aqui. Eu estou olhando aqui de lado, tá pessoal? O exemplo não vai aparecer no filme,
mas só para me guiando aqui. Eu vou começar com grafite 2B, olha, no sentido vertical, igualzinho aquele exercício que a gente fez. Olha, não sei se está dando para vocês verem direito aqui, ó, sem interrupção, para lá e para cá, para lá e para cá. E percebam que ó, aqui não precisa pintar muito, tá, pessoal? Olha, eu pinto de leve e aqui rapidamente a figura ela escurece. Então cuidado quando vocês forem pintar, para que vocês não se entusiasmem logo de cara. Tá, só essa figura aqui, ó, pouca coisa eu tenho que fazer nela. Eu tento não parar no meio da figura. Ó. Então vocês percebem que como o lápis está deitado aqui, ó, eu consigo pintar muito rapidamente essa superfície aqui, ó. No cantinho aqui de baixo, vocês podem dar um acabamento de leve aqui sem que fique aparente, tá, pessoal? O objetivo aqui é que a gente faça de um tom só e nunca atravesse a achura. Sempre tentem fazer de uma vez só. Ó, esse lado tá ok. Vamos partir para o segundo lado aqui, ó. Esse lado já é um pouquinho mais escuro, ó. Eu tento seguir, ó, o mesmo sentido vertical. E percebam que eu não estou escurecendo, olha. Por enquanto, olha, eu faço no mesmo sentido, na mesma tonalidade. Para quê? Eu primeiro quero verificar se está tudo ok aqui com a achura que eu estou fazendo. Se eu apertar logo de cara, tá, eu estrago o papel, eu estrago a achura, porque o grafite eu não consigo apagar o excesso depois. Tá? Então vocês estão vendo que está um pouco marcado ainda, mas isso aqui some daqui a pouquinho, tá? Olha, primeiro eu dou uma passada para cobrir toda a área, sem parar, na vertical. Por enquanto não está bonitinho não, daqui a pouco vai ficar legal. Agora eu venho, começo a dar uma repassada aqui, ó, tento escurecer um pouco mais. Se vocês perceberem que o grafite 2B chegou ao limite, ou seja, que vocês trabalhando de lado não conseguem escurecer muito mais, vocês passam para o 4B, que eu acho que eu vou fazer aqui exatamente, tá? Vou dar uma última passada aqui no 2B. Ó, essas pontinhas aqui de cima, ó, vocês podem trabalhar, não precisam, né? Não precisam ficar assim só deitados. Olha. Os detalhes vocês podem levantar o lápis para dar uma nitidez melhor na figura. Então, olha só, aqui, ó, olha, na junção de uma parte com a outra, vocês estão vendo, ó, só que eu levantei levemente o lápis para dar uma certa nitidez aqui, mas reparem que não é contorno, tá, pessoal? Eu só trabalhei para escurecer um pouquinho e depois, olha, eu vou trazendo todo o tom da lateral para essa parte aqui. Ó, estou escurecendo um pouco mais. Estão percebendo como é que é vagaroso isso? Não adianta correr, tá, pessoal? Tem que fazer igualzinho aquele exercício que eu dei para vocês de grafite. Aqui embaixo, olha, vocês estão vendo que ficou um pouquinho assim, olha. Vocês têm que trabalhar com lápis deitado. Se vocês trabalharem com ele deitado, vocês vão ver que dá pra gente, olha, dar uma acabadinha de leve aqui sem aparentar que eu estou mudando o sentido da achura, tá, pessoal? Ó, e aqui, ó, dá uma ajeitada. Levanto o lápis, ó, faço assim, para ele não ficar marcado lá atrás. Aqui embaixo, eu estou reparando no desenho ali, ó, que ele tem uma sombra projetada. Eu faço a sombra aqui, ó. Como essa sombra é linear, olha, eu trabalho aqui assim, ó. Eu já posso até escurecer um pouquinho mais. Protejo o meu desenho para não estragar o que estava pronto, olha. Eu tenho outra sombra projetada. Isso aqui é uma sombra, né? Que o vertical, porque a peça ela tá, né, tá levemente destacada, né, do apoio. Então ela faz uma sombrinha, né, como se ela tivesse levantado um pouquinho. Então isso aqui é uma sombra da peça em cima da mesa, ok? Olha, eu vou aqui passar um pouquinho do 4B, porque eu estou achando que o 2B não chegou à tonalidade que eu quero. Olha. Aqui então, olha, eu aperto um pouquinho mais o traço, eu estou saindo da tela. Ó, vocês reparem que o 4B imediatamente ele começa
escurecer mais rápido, ó. E eu não faço muita força, eu já chego no tom que eu quero. Então perceba que não adianta correr. Se vocês trabalharem devagar, o resultado vai ficar melhor. Só lembrando, tá, pessoal, por uma questão de comodidade e para ficar melhor de se visualizar no vídeo, eu fiz esse exercício aqui no formato A4, mas vocês devem fazer em formato A3 para que vocês tenham um desempenho melhor nas achuras, tá? Ó, então, olha, eu vou, vocês reparem que, olha, eu vou e volto, né? Olha, esses detalhes que estão meio sem nitidez, olha, eu venho aqui com a pontinha do lápis, olha, eu trabalho delicadamente, mano. Sempre com cuidado para não ficar risco, olha. Na borda aqui, olha, eu dou uma levantadinha de leve, ó, só para dar uma nitidez aqui, ó. Mas cuidado, tá? Cuidado. Sempre tem que fazer de forma que essa borda ela se integre à achura, tá, pessoal? Não pode ficar caracterizado como um rabisco aqui, tá? E eu dou uma última passadinha aqui, ó, para ocupar os buraquinhos, olha só, né? Ficou, vocês estão vendo que tá umas farinhas brancas? Isso, né, só lembrando vocês, nunca sai totalmente, tá, pessoal? Isso aqui é característica do relevo do papel. Então a gente está pintando aquela crista, né, dos relevos do papel, e os branquinhos são a parte do fundo que a gente nunca vai preencher toda. Eu dou uma última passada para ficar uma achura um pouco mais suave, né? Ocupo todas as partes que não ficaram para ser pintadas. Deito um pouco mais o lápis, ó, repasso um pouco mais, ó. Eu estou percebendo pelo desenho que aqui, ó, fica um pouco mais claro. Eu vou dar uma repassada aqui com o 4B. Essa sombra aqui é uma sombra levemente degradê. Olha, eu estou olhando aqui no desenho, na foto original, ela tem um pouco mais escuro aqui embaixo, ó, e ela vai clareando aos pouquinhos. Olha, então eu estou intensificando um pouco aqui, ó, de leve. Aqui vocês percebam que eu não estou fazendo assim com lápis. Eu faço assim, eu levanto ele, ó. Por isso que não está ficando marco, ó. Vocês façam assim e levantam o lápis, ó. Que aí vocês não deixam marcada, não faz aquele efeito de cortina, né? Um monte de camadas, tá? E aqui eu passo de leve o lápis só para botar nítida aquela aresta, ó. Só de leve, hein, pessoal? Muito de leve. Cuidado para não forçar o lápis demais. Bom, esse aqui foi o primeiro cubo. Vamos para o segundo agora, tá? O segundo eu tenho uma... Aqui, olha só, então eu tenho 3 faces, tá, pessoal? Que sentido trabalhar aqui, olha? Até por uma questão de coerência, né? Olha, já que eu fiz a pirâmide aqui toda na vertical, eu tento fazer as partes que são verticais aqui, ó. Na vertical também, quer dizer, as partes, né, em pé. Essa aqui de cima, tanto faz. Por uma questão de comodidade, até para vocês desenvolverem um pouco melhor a achura, eu sugiro que vocês trabalhem, olha, nesse sentido aqui, ó, que facilita um pouco vocês a trabalharem. Eu vou pegar novamente o grafite 2B, tá? Porque essa parte aqui de cima é um pouco mais clara. Ó. Então, sempre lembrando, tá, pessoal, de não apertar o grafite, porque a passada de grafite é muito fácil escurecê-la demais. Então tem que ser sempre muito clarinho de início, ó. Tentam fazer um sentido só. E eu estou reparando ali na foto que essa
parte de cima aqui, ela tem um leve degradê também, ela está um pouco mais escura aqui em cima, e ela vai aliviando um pouco a escuridão aqui na frente. Ó. Acentua um pouquinho o contorno de leve, levanta o lápis um pouquinho, para ficar nítido, tá? Não pode ficar degradê na ponta, né? na aresta. Acentua aqui, fecha a achura, encerra essa achura, leve. Tá? Tento trabalhar num sentido só. Ok, abandonamos esse aqui, vamos para a parte vertical agora. Então aqui, ó, vou trabalhar em pé, ok? Esse aqui fica fácil, que é muito parecido com aquele exercício que vocês fizeram em aula. Então repare, se vocês botarem o lápis deitado, muito rapidamente, ó, e a ponta estiver lisa, sem pontas, olha, muito rapidamente vocês conseguem pintar essa lateral inteira.